Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Valdir Barbante, que é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Pois é, professor, no bloco anterior estávamos justamente falando como é que tinha sido já essa sua trajetória enquanto atleta e em 1968 faz o vestibular e entra na Universidade de São Paulo. A escolha pela educação física era uma coisa inevitável? Ah, sem dúvida, era inevitável porque a escolha se deu pelo coração, não é? Uma profissão que eu me apaixonava, porque tinha o destaque no esporte, tinha a vivência esportiva, as viagens todas e o conhecimento de lugares que eu nunca imaginava que eu ia estar. Então, quando eu escolhi fazer educação física, foi a escolha muito acertada, porque era o que eu gostava mesmo, né? Eu escolhi com o coração. Porque continuou treinando, né? Inclusive foi para o Pan-Americano na Colômbia, durante o tempo que Acho estava cursando aí, fazendo a graduação em Educação Física, a Universiade na Itália, Jogos Universitários na Espanha e outras competições na Europa. Como conciliar todas essas competições com o curso de graduação, considerando que você era um aluno bastante aplicado? Era bastante difícil, mas não eram atividades assim que eram substancialmente diferentes. Então era muito interessante porque eu também tinha a condição de relatar a minha experiência de participação nessas competições para os colegas que não tinham a mesma oportunidade. Ah, é, eu penso que eu conciliei muito bem os estudos com a prática. Tanto é que eu sempre fui bom aluno enquanto na graduação e ao mesmo tempo fui um bom atleta, né? Parece que existe assim um mito de que o bom atleta sempre é um péssimo aluno, que não é verdade. Pelo menos não foi no meu caso, porque eu era bom aluno e eu era um bom atleta. E tem a história também de que um dos seus professores, né, o resolve reprovar por questão de frequência, justamente por ir competir, né? Não é uma incoerência do curso pensar dessa forma, assim, desse professor? A incoerência não foi do curso, foi desse professor que não entendia. Ele achava que eu tinha as mesmas obrigações dos outros, e realmente tinha, mas ele não entendia que eu representava o país, não é? E que isso já mereceria que eu não tivesse a minha frequência diminuída pelo fato de me ausentar, não é? Ano de muitas competições, a gente viaja muito para competir, não é? E com isso prejudica um pouco a frequência às aulas. Mas eu era bom aluno, eu estudava, eu voltava, ia ver aquilo que foi dado, eu estudava, eu me sobressaía, eu saía bem nas disciplinas, então não era caso para reprovação. Por Mas frequência, né? Inclusive esse professor depois, né, ele reviu e te homenageou, né? ele reconheceu que na verdade o que eu fazia não era distante daquilo que eu cursava, né? Eu estudava, eu procurava adquirir experiência que me ajudasse na minha vida profissional futura, então não era uma coisa incompatível. Ele reconheceu sim, mais tarde ele é, ficou até muito feliz de eu continuar na própria escola, porque eu me formei e fui convidado a permanecer na própria escola. Exato. E tem a Alemanha que aparece na sua vida, né? Foi competir lá, gostou, voltou, se formou e resolveu fazer uma especialização na Alemanha. Por que especificamente a Alemanha? Naquela época a Alemanha era dividida, tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e a Oriental principalmente era uma grande potência esportiva. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos treinadores e professores de universidade que eram as sumidades no esporte. E isso me despertou muito o interesse em estudar com essas pessoas pelo alto nível que eles tinham de entendimento daquilo que faziam, não é? Foi então o esporte, além de tudo, me possibilitou descobrir esses lugares, ter contato com esses profissionais que eram altamente capacitados. E isso Agora, a Alemanha Oriental é muito rígida, né? ela era socialista, Exato. então o esporte era mantido pelo Estado. Ah, evidentemente que aquele socialismo todo ruiu, hoje não é a mesma coisa, mas eu fiquei na Alemanha Na Ocidental, Ocidental. Ocidental. E muitos professores e treinadores que não concordavam com o regime socialista acabaram fugindo para a Alemanha Ocidental. Eu tive aula com muitos deles que eram da Alemanha Oriental,
mas por não concordarem com o sistema político, acabaram vindo para a Ocidental. Então, para mim foi muito rico a convivência com esses professores, porque acabou me despertando ainda mais o interesse em estudar e me aprofundar nos estudos. Né? Porque isso foi de 1974 a 76, né? Isso. E quando volta ao Brasil, trazendo essa experiência, em 76, assim, estamos em plena ditadura militar, né? Houve dificuldades em trazer essa nova concepção de esporte, de se pensar as atividades esportivas? Não, E vindo de um país como a Alemanha, que teve a influência também da Alemanha Oriental, muito próximo ali do comunismo, isso trouxe algum tipo de dificuldades? Não. A área da educação física e do esporte na época, ela era muito incipiente, ela não tinha muita abertura para o mundo, não é? Eu e alguns outros colegas da própria escola, que tivemos a chance de ir para fora, acabamos sendo os pioneiros no sentido de trazer uma coisa nova lá de fora para cá. Então foi muito bem recebido, porque nós não tínhamos, poucos professores tiveram possibilidades de ir para o exterior estudar e trazer coisas novas para cá. Então eu e mais alguns fomos os pioneiros e com isso fomos muito bem recebidos, não só aqui, mas no estado todo, no Brasil todo. Sempre a recepção foi muito grande porque nós tivemos essa chance de ir lá para fora, adquirir novos conhecimentos e trazer para a nossa realidade. E é nesse retorno também que começa a se dedicar à vida acadêmica, né? Decide parar com a carreira de atleta e se dedica à vida acadêmica. Como é que foi essa transição? Eu já estava na Universidade de São Paulo e sabia que aqui na USP você faz carreira acadêmica, não é? Eu comecei do grau mais baixo, auxiliar de ensino, depois fui para professor assistente, enfim, comecei a carreira até um pouco antes do que se começa hoje. Mas eu sabia que na universidade você tinha uma carreira para fazer e a carreira envolvia a pós-graduação. E pelo meu contato lá fora e pela minha vontade de estudar, eu quis fazer o pós-graduação fora daqui. Inclusive, nós temos um depoimento, vamos assisti-lo? O Valdir foi sempre um ótimo pesquisador, ele tem muita vivência prática e essa vivência prática dele repercute nos problemas de pesquisa que ele consegue levantar. Ele foi sempre um incentivador do currículo da escola ser ligado com a prática, que tivesse o melhor embasamento científico, que naquela época não era tão grande, mas que tivesse também um embasamento prático correspondente à realidade. Ele teve um papel grande na área de escolar, ele iniciou com o trabalho dele de doutorado nos Estados Unidos, a aptidão física de escolares, ele foi um dos pioneiros e ele analisou os dados da cidade dele, Itapira. Achei que foi um avanço muito grande o tipo de estatística que ele apresentou na época, que quase não se conhecia. E na área de esporte ele trabalhou não só com a equipe brasileira de basquetebol, em que ele foi assistente direto de treinamento, mas trabalhou também com uma parte de pesquisa conosco em testes de velocidade em basquetebol. São dois aspectos relevantes da contribuição dele, tanto para a área escolar quanto para a área de esporte propriamente dito. Pois é, nós tivemos aí a fala da professora Maria Augusta Kiss, né? Justamente já resgatando aquele atleta que de repente se torna pesquisador. E é interessante que o atletismo foi aprimorado na Alemanha, mas a vida acadêmica ela foi construída, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Por que não fazer mestrado e doutorado na Europa e sim nos Estados Unidos? Bom, eu já tinha tido uma vivência grande da Europa, sabia do desenvolvimento da Europa e minha curiosidade era conhecer os Estados Unidos e mesmo porque na vida acadêmica eu tive muita influência da doutora Maria Augusta no sentido de que procurasse um pós-graduação em um local bem avançado. E a gente sabe que os Estados Unidos
na área de pós-graduação, é líder mundial. E eu pretendi ir para um local que, embora eu não conhecesse, eu sabia que tinha um destaque enorme na pós-graduação mundial. E qual foi? Qual foi a universidade? Universidade de Iowa. Iowa, na época, Iowa fica bem no centro dos Estados Unidos, no meio oeste, e Iowa tinha uma tradição muito grande em duas áreas, no basquetebol universitário e na área de luta. A Iowa era muito forte na área de lutas, que é um esporte que não é conhecido no Brasil. Luta é um programa que tem nos Jogos Olímpicos, a luta tem estilo livre e luta estilo greco-romana. Não é tão popular aqui no Brasil, e nessa universidade era muito popular, então foi uma coisa interessante. E além do basquete, que é a universidade, na época que eu estava lá, foi uma das 4 melhores dos Estados Unidos na área de college, que é o universitário, né? No caso, isso daí foi de 1978 a 1982, né? Isso. E a pergunta que não nos cala, né? Assim, você nasceu para o esporte, foi isso? Porque foi do atletismo, depois foi para a área de lutas, né? Mais para frente foi para o basquete. Mas antes de responder isso, nós vamos fazer um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Valdir Barbante, que é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Pois é, professor, a pergunta que eu fiz até no bloco anterior, né, o esporte desde a sua juventude, né, tomando a sua vida, marcando aí a sua trajetória profissional como pesquisador, e a pergunta que eu havia feito era, o esporte está no seu DNA? Não creio. Eu penso que tive muita sorte de desenvolver as potencialidades que eu tinha para praticar esporte. E depois, pelo gosto do estudo, eu acabei envolvido pela área, estudando, participando, e fiquei na área até hoje. Acho que fui um privilegiado, mas sempre fui alguém que é muito dedicado à profissão, porque eu sentia que eu tinha uma aptidão para ela. Como eu disse, a escolha foi pelo coração, porque eu acreditava que por gostar muito daquilo que eu fazia, eu acho que eu me dediquei bastante a ela. No caso, por exemplo, a escolha do atletismo para o basquete, porque são duas áreas, inclusive, bastante distintas, né? Como é que se deu? Eu tive muita curiosidade, porque eu trabalhava com esporte individual, que é o caso do atletismo, em que o enfoque é diferente, a pessoa depende só de si própria. E eu tinha curiosidade de saber como isso acontecia nos esportes coletivos, que é uma somatória de esforços. Quer dizer, você não depende só de você, você depende dos seus companheiros. Então eu tive, além dessa curiosidade toda de trabalhar com esporte coletivo, eu tive também a chance de possibilitar o trabalho com algumas equipes e acabei indo para o basquete, por questão de oportunidade. Entra aí numa nova fase também, né, que é de preparador físico, né? Há uma grande diferença entre ser atleta e preparador físico? São coisas distintas, mas a experiência que você ganha de ter vivido a situação sempre ajuda. E ainda mais você tendo estudado, quer dizer, você alia a sua prática aos estudos que você fez, né? Eu penso que a experiência, na minha área, a experiência é tudo, né? Se você for uma pessoa só de estudar, mas não tiver uma experiência, você é sempre limitado. E no meu caso eu fui feliz porque eu tive uma vasta experiência como praticante e depois tive uma vasta experiência como estudante, como professor, e aí a vida toda estudando. Então acho que unir a teoria e a prática de uma forma muito mais fácil do que alguém que não tem prática ou um prático que não tem teoria, né? No caso, essa sua fase de preparador físico, nós temos um depoimento. Por mais conhecimento que ele tenha, ele sempre foi humilde de estar passando toda a informação que ele tinha, nunca aprendeu, e isso é um ensinamento para mim. Ele nunca deixou de passar para as pessoas que ele confiava um ensinamento, né, de tudo que ele tinha na mão. Então, logicamente que ele questionava, né? Então, mas ele estava sempre pronto para ensinar, acho que é uma das virtudes dele, que
poucos aí profissionais têm na área, de estar repassando aquela experiência, tudo que ele estudou na vida, tudo que ele teve de experiência internacional, ele sentar com um mero estudante e promover esse conhecimento para ele, né? Então, eu acabei passando 2 anos com ele, com convivências ali diárias, através de bate-papos, através de artigos, através de ensinamentos que ele me deu, que hoje eu levo até hoje, e é isso que me formou e é isso, é onde eu tô, eu devo a ele. E era uma coisa fantástica da forma que a didática que ele dava o treino. Então eu levo isso na minha carreira e tento passar para os outros profissionais que vêm chegando mais novos, que é dessa forma que precisa dar treino. Então, e isso com certeza surte resultado pelos títulos que ele tem dentro da carreira de preparador físico, através do basquete, do atletismo. Então é uma coisa que eu levo comigo e tento, como um mestre que ele passou todo esse ideal, eu tento também passar da mesma forma que ele me passou. Nós tivemos aí a fala do Murilo Drago, né, que é preparador físico do Pinheiros. Então, quer dizer, já é uma geração, né, ou uma das várias gerações que você já formou. Né? É sempre uma satisfação, porque o papel nosso na universidade é formar profissionais que deem continuidade, que façam avançar o conhecimento, mas, acima de tudo, que deem continuidade naquilo que a gente acredita que é correto, né? Então, para quem é verdadeiramente um professor, é muito útil, né? Muito útil e satisfatório ouvir assim um depoimento desse, no sentido que nós estamos realmente fazendo a nossa missão, que é preparar recursos humanos para intervir na sociedade com qualidade e cada geração vai ser melhor que as gerações anteriores, né? Fica uma lição muito grande para nós que estamos na universidade, de que o verdadeiro papel nosso é formar bem as futuras gerações, né? Que vão dar seguimento àquilo que nós fazemos. E falando em futuras gerações, você também foi o preparador físico da seleção masculina de basquete por 8 anos, tendo feito aí, venceu o Pan-Americano em 1987 em Indianópolis, derrotando aí os Estados Unidos na própria terra, né? O que significou isso? Todo feito esportivo é hoje, por exemplo, muito disputado pela imprensa, acaba sendo uma coisa assim de nível internacional. E o basquete deu essa alegria da gente conquistar vários títulos durante essa fase que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, que acabou tendo uma consequência muito grande. Eu acho que, de uma certa forma, eu contribuí para modificar um pouco aquilo que se fazia no basquetebol na área de preparação física. Penso que foi uma contribuição modesta, mas que, a partir de então, houve uma série de modificações por causa desse sucesso de ter ganho esse Pan-Americano lá nos Estados Unidos. E você está falando modesta, né? Mas o time que você treinava era Guerrinha, Marcel, Oscar Smith, o Gerson Vitalino, Israel, né? E tinha também, compunha a equipe, o treinador Ari Vidal. Era uma equipe de excelentes jogadores, eles eram grandes jogadores, né? O que faltava era unir as peças, prepará-los bem, porque eles eram grandes jogadores. O Oscar foi um dos melhores jogadores do mundo. E os outros, não desmerecendo os demais, quer dizer, é um jogo coletivo, todo mundo contribuiu. Mas era uma equipe de gente assim determinada, de ótimos jogadores, boas pessoas. Eu tive sempre muita sorte com as pessoas que eu trabalhei, porque acreditavam no meu trabalho. E o grande sucesso para a gente ter um empreendimento com razoável final feliz é que as pessoas envolvidas acreditem naquilo que você faz. E eu tive muito boa receptividade por parte desses grandes jogadores. Daí talvez o grande sucesso, a grande receptividade que eles tinham pelo meu trabalho. O conhecimento científico ajuda nesse processo? Ajuda muito, porque você muda certas práticas que era baseado em tentativas e erros por uma prática que você tem certeza que dá certo. Essa mudança é importante para fazer evoluir o nível das coisas. A ciência hoje assessora quase todas as áreas da intervenção humana. E o esporte não ficou imune a isso. O esporte também hoje está tendo cunho científico em quase tudo aquilo que faz. Então o conhecimento científico hoje é imprescindível para você fazer um trabalho melhor.
E depois que saiu da seleção brasileira, né, ainda continua trabalhando, assessorando, né, algumas outras equipes. Agora, muito mais como um consultor, como alguém que tem amizade. Eu acho que manter esse vínculo com o aspecto profissionalizante sempre ajuda na vida acadêmica, porque na universidade nós não temos muita chance de ter esse grupo praticando, isso é fora da universidade. Então eu, evidentemente, estou sempre ajudando, estou sempre sendo chamado para fazer palestras, conferências a respeito de toda essa experiência que eu tive, e acaba sendo gratificante porque você consegue formar pessoas que comecem a repensar a prática e pensar de uma forma mais científica. Por exemplo, a sua vida como docente, né, foi toda no campus aqui de São Paulo, né, da USP, aqui na Escola de Educação Física. E recebeu um convite em 2008 para implantar o curso de Educação Física no interior, em Ribeirão Preto, onde está até hoje, né? Como é que se deu esse processo e essa mudança? O Conselho Universitário tinha aprovado o curso de Educação Física fora da capital. E o campus escolhido foi o campus de Ribeirão Preto. Evidentemente que se achou que alguém para empreender uma coisa grande desse tipo tinha que ser alguém com alguma experiência. Eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido, porque a experiência eu tinha, não de tudo, mas pelo menos por ter vivido um pouco fora do país, por conhecer bem o nosso país, e acho que essa experiência foi muito útil e me ajuda muito na implantação dessa nova escola lá. Agora, por qual motivo foi escolhido especificamente Ribeirão Preto? Porque é um campus que reúne todas as condições para uma escola de educação física. É o maior campus da USP do interior, são 8 unidades de ensino. O campus já tem uma infraestrutura, não é a ideal, mas já é alguma infraestrutura melhor que a dos outros campi. Então se escolheu Ribeirão porque já continha alguma condição para se instalar um curso de educação física. E no caso, você acabou indo sozinho, né? Sua família ficou em São Paulo, né? E tem que fazer toda semana essa ida e vinda. Isso significa que pretende continuar lá por mais tempo? Ou assim que estiver estruturado, vai voltar para a Escola de Educação Física aqui de São Paulo? Não, eu pertenço a essa Escola de Educação Física aqui da capital e pretendo voltar. A minha missão exatamente é ir lá e montar uma escola, contratar os professores, funcionários, construir tudo o que tem que ser construído, mas assim que terminar meu mandato eu volto, porque eu ainda sou dessa escola aqui e pretendo continuar aqui. Porque em Ribeirão Preto a escola inclusive chama Escola de Educação Física e Esporte, né? Essa inclusão do nome Educação Física e Esporte implica também numa mudança de paradigma, numa mudança de formação desse novo aluno? Implica porque o esporte se tornou um fenômeno cultural de tamanha dimensão que ele é preciso ser estudado cientificamente. Então o esporte hoje não é um mero divertimento ou um espetáculo para a televisão. Hoje ele é profissão. Milhares de pessoas vivem do esporte. Você imagina a imprensa hoje, que tem quantos canais só se dedicam ao esporte 24 horas. Imagine o jornalismo esportivo como é grande, o marketing esportivo, a administração esportiva. Então o esporte hoje é um fenômeno cultural, econômico, social, né? E ele tem que ser estudado cientificamente por causa dessa grandiosidade. A nossa escola aqui já adotou o nome esporte para ter estudo sobre o esporte, e aqui tem já estudo sobre o esporte. E a ideia é fazer a mesma coisa em Ribeirão Preto, quer dizer, estudar o esporte como um fenômeno, mas estudar dentro do ponto de vista científico. Inclusive, a estrutura do curso é um pouco também diferente, né, em alguns aspectos, porque o aluno ele tem possibilidade de fazer opção pelas habilitações saúde e esporte propriamente dito. Exato, isso é um avanço que a USP está possibilitando do aluno poder ele próprio escolher a área de habilitação dele. É uma flexibilização do currículo que eu penso que é muito útil hoje, porque o próprio aluno decide se ele quer ir para uma área ou outra, ele não é obrigado a seguir determinadas coisas. As áreas que são bastante amplas têm que possibilitar
que o próprio aluno defina qual que ele tem mais potencialidade, qual que ele tem mais tendência, qual que ele mais gosta, para que ele faça uma escolha apropriada, já que ele vai ser um profissional para exercer aquilo o resto da vida. Inclusive, uma outra a forma didática que você utiliza nas suas aulas é o uso da fotografia, né? Que depois se tornou hobby também. Eu não sei se tornou hobby por causa do uso didático dela ou se por gostar de fotografia é que utiliza esse recurso. Como a imagem ela pode ser útil, por exemplo, na formação? O gosto por fotografia, aliás, o gosto por arte vem desde a minha infância. Eu já gostava de fotografar, embora não tinha câmera, mas à medida que eu fui podendo, eu fui adquirindo equipamentos, fui fotografando. Claro, por estar envolvido na universidade, por ser uma pessoa ligada ao ensino, e eu gostava muito de orientar, de ilustrar as aulas, e aí aproveitava, quer dizer, utilizando as fotos que eu tirava, sempre gostei de fotografar nas próprias aulas, mas o gosto pela arte, pela fotografia já é bem anterior a eu estar aqui na universidade, então uma coisa que eu trago já de muito tempo atrás. E outra característica sua é que gosta também bastante de escrever, que publicou aí quatro livros, né, já publicados em relação a essa área esportiva. Na verdade, são 16 livros durante toda a carreira, e desde a época que eu era aluno eu já gostava de escrever. Era um pouco curioso. Na época, na década de 70, quase não tinha livros sobre educação física, sobre esporte no Brasil. Havia uma necessidade muito grande. Como eu tive chance de ir para fora, aprender coisas novas, além de cursos, conferências, palestras, eu também achava que era uma coisa importante eu divulgar através de livros, né? Gosto de escrever, faço isso até hoje, e penso que é uma coisa muito útil no sentido de que você propaga as suas ideias, né? Você coloca ali aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é bom. Então, escrever é um ato de coragem também, porque você sabe que é uma coisa que todo mundo pode criticar, e a crítica nem sempre é só positiva, tem também críticas negativas. Eu acho que escrever é um ato de coragem, mas eu gosto de colocar no papel aquilo que eu penso, acho que é uma maneira mais rápida de divulgar aquilo que você concebe. Pois é, professor, nós chegamos ao final do Trajetória de hoje, e por sinal uma trajetória tão rica, né, envolvida aí o esporte fazendo parte de sua vida nesse momento todo. Quero muito agradecer a sua presença e espero que continue essa grande dedicação à área de esporte. Agradeço a oportunidade, não me julgo ninguém especial, mas julgo alguém, como eu disse, muito dedicado à profissão, e penso que um dos motivos da gente ter sucesso é gostar do que faz e se dedicar a isso. Espero que isso sirva de exemplo para que muitas pessoas se dediquem àquilo que gostem e façam aquilo que realmente querem, gostando daquilo que fazem. Muito obrigado, professor. Nós chegamos ao final do Trajetória de hoje, que teve como entrevistado Valdir Barbante. Ele é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. O Trajetória fica por aqui, mande suas sugestões para o nosso e-mail trajetória@usp.br. Para conhecer a programação da TV USP, acesse o nosso site www.usp.tv. Um grande abraço e até o próximo programa.